Quero, neste momento, dizer a você que nos assiste que esse programa Assembleia Convida traz pessoas nessa tarde para falar um pouquinho sobre o Conselho Tutelar, que em todos os municípios do nosso estado tem feito a diferença. Tem trabalhado em prol da criança e adolescente com uma força de lei. E para esse programa se desenvolver e para que você possa participar junto conosco, nós temos todo um aparato, nossas redes sociais, temos também aqui a questão do site da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e temos conosco aqui convidados. Nós estamos hoje recebendo aqui em nosso estúdio o senhor Eduardo Pedro Carvalho, que é conselheiro do CONDECA. Muito obrigado pela sua presença para tirar as dúvidas aí dos vários conselheiros e dizer o que o CONDECA também pode trazer de apoio ao Conselho Tutelar no Estado de São Paulo. Muito obrigado, boa tarde a todos. Vai ser um momento importante. Agradeço aqui o convite, poder falar de um órgão que eu também fiz parte também. Espero que seja aí uma tarde bem proveitosa. Também estamos recebendo a doutora Thaís, que ela foi conselheira tutelar, se formou advogada e por 6 anos sendo conselheira tutelar tem um amparo muito grande para que hoje ela possa ajudar a criança e adolescente na vara da família. Mas queremos agradecer sua presença, doutora. Eu que agradeço, deputado. Vai ser uma tarde maravilhosa e é um prazer estar aqui falando do Conselho Tutelar, que é uma grande paixão que eu carrego comigo. Ok, para começarmos essa programação, gostaria de deixar uma matéria que nós realizamos o lançamento da Frente Parlamentar em apoio ao Conselho Tutelar na Câmara Municipal lá de Barretos, onde mais de 168 conselheiros do estado de São Paulo inteiro estiveram conosco durante 3 horas, num belo debate, numa audiência pública muito importante e que vai se reverter para muitas ações no estado de São Paulo, município a município, tanto grande como pequeno, com certeza vai haver benefícios para o Conselho Tutelar. Vamos a essa matéria e eu já volto comentando logo após. A frente tem o objetivo de debater e sugerir melhorias no trabalho dos conselheiros do Estado, que nos últimos anos vem passando por dificuldades causadas pela falta de recursos. A conselheira Chayene Borges diz que são muitas as dificuldades do Conselho Tutelar para realizar as devidas orientações. Todos os dias nós brigamos pelo direito, defendemos a criança e o adolescente e até o dia de hoje nós não tínhamos ninguém que brigasse pelo nosso direito, que brigasse pelas nossas necessidades, que assim, tendo contato com os conselheiros de fora, nós vemos que é muito grande, né? Todos os participantes concordam que o fortalecimento do Conselho vai proporcionar uma maior união do Poder Legislativo com o Judiciário. O juiz da Vara de Infância e Juventude de São José do Rio Preto, Evandro Pelarim, ressalta a importância de melhorar o Conselho e fala das expectativas com o lançamento da frente. Nós observamos que os conselheiros necessitam de estrutura básica, como, por exemplo, salas adequadas, uma secretaria, veículos com motorista, assistentes sociais, psicólogos, o advogado, para poder fazer as representações em juízo. Eu acredito que a Frente Parlamentar possa chamar atenção para essas carências e que nós possamos, então, supri-las, né? A expectativa é de que as 15 audiências públicas que serão realizadas nas regiões administrativas do Estado sejam suficientes para concluir o relatório final da frente. Bom, a Frente Parlamentar em Defesa do Conselho Tutelar, ela tem o apoio de 24 deputados aqui da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e temos aí mais 2 anos de trabalho. Por que não mais? Por que 2 anos apenas? Justamente porque as eleições para o Conselho Tutelar, elas aconteceram o ano passado, no final do ano. E os conselheiros tomaram posse só no dia 10 de janeiro. Então, o lançamento da Frente Parlamentar não poderia ser com os conselheiros antigos, até mesmo porque eles não estariam falando de acordo com aqueles pensamentos dos novos eleitos, ou os que foram reeleitos também. Bom, Eduardo, você foi conselheiro por alguns mandatos, veio agora a uma reeleição para o CONDECA, e o que nós podemos hoje no Estado de São Paulo? O Estado não coopera com nada
para o Conselho Tutelar, você vê que os municípios eles recebem recursos da saúde, da educação, ou pode-se fazer emenda para o social, ou uma entidade pode comprar um carro para ser utilizado num determinado setor. Mas para o Conselho Tutelar o Estado não pode investir recursos. Qual o motivo? Bem, deputado, quando você fala da questão da estrutura, da condição para que o Conselho possa funcionar adequadamente, a lei federal ela atribui ao município a questão orçamentária para que o Conselho possa exercer suas funções a pleno. Então, hoje, o papel do Estado no fortalecimento da questão da ação conselheira, ela parte do campo de iniciativas como formação continuada, financiamento de projetos que, por exemplo, hoje no Conselho Estadual, nós acabamos de vir agora de um processo de edital, onde tivemos alguns projetos e um deles vai de encontro à formação continuada, né? Que é um mecanismo que é previsto na lei. Os municípios também têm essa incumbência de garantir que os conselheiros tutelares possam ter a formação local, até mesmo participar de eventos, congressos, com a finalidade de aprimorar o seu conhecimento e que eles possam ter uma ação conselheira com mais eficiência e eficácia. Então, hoje, o papel do Estado dentro da ação conselheira ele vai de encontro a isso, fortalecer o órgão e também fortalecer os próprios conselhos municipais, né, que são os dois canais de ligação, são os dois entes do município que, junto, um identifica a violação de direito e o Conselho Municipal tem a função de elaborar a política pública que vai de encontro àquela necessidade, àquela situação ocorrida no município. Então, o Estado, entendo eu, que ele tem esse papel de fortalecer tanto o Conselho Tutelar na questão da divulgação, de informar o papel do Conselho Tutelar, a importância dele dentro do sistema de garantia de direito e também fazer essa interface com os conselhos municipais. Uma empresa ela pode doar parte do seu orçamento destinado a esse fundo que o Condeca administra no Estado de São Paulo, onde os conselhos, junto com o gestor municipal, podem fazer projetos específicos para buscar uma parcela desse recurso. Como isso é feito? Então, os conselhos, nas três esferas, eles possuem e são responsáveis por gerir esses fundos, tanto no CONANDA, o Conselho Nacional, o Conselho Estadual e os conselhos municipais. Então, ao longo do período fiscal, você tem tanto a pessoa jurídica quanto a pessoa física. A pessoa jurídica ela pode doar até 1% para o fundo estadual, municipal ou federal. A pessoa física ela tem a primícia de até 6%. Ela pode fazer 3% no final do ano fiscal e até 3% agora com a nova legislação no ato da declaração do imposto de renda. Então, com esse recurso, que é muito bom, importante enfatizar, que é o imposto que é onde aquela pessoa já iria contribuir junto à União. Então, parte desse recurso fica no município e os conselhos municipais são responsáveis por aprovar projetos que estejam devidamente cadastrados no Conselho, tenham sido aprovados pelo Conselho, eles podem receber esses recursos e financiar esses projetos. Por exemplo, esse projeto que vai ser agora financiado pelo Estado, ele vai de encontro a um projeto que foi apresentado por uma organização não governamental que vai de encontro à formação de conselheiros tutelares. Existem também outros mecanismos, né? Até o próprio Conselho Nacional, ele tem investido muito na questão da escola de conselhos, que já é uma política existente em vários estados. Mato Grosso, por exemplo, é uma referência nessa questão. Aqui no estado de São Paulo também tivemos um período da escola de conselhos, onde tive a possibilidade também de trabalhar na equipe que fez de 2010 a 2011 a capacitação de quase 3.000 participantes. Então, tivemos aí a possibilidade de quase que percorrer todo o estado fazendo essa formação com eles. E o recurso oriundo desse fundo, que tem sido aí um mecanismo muito importante de recursos, né? Uma vez que vivemos um momento que a economia tem mostrado aí sinais de retração, o orçamento público, que ainda não acaba sendo uma forma de pensar no futuro congelado, né, pensando assim, vamos dizer, mas é um mecanismo muito positivo. Só para você ter uma ideia,
recentemente o município de São Paulo, ele tomou uma medida que foi muito criticada por muitos segmentos, mas teve um projeto aprovado pelo Fundo Estadual que financiou creche. Né? Foram 67 milhões, se eu não me engano, para financiar creches no município de São Paulo. Enfim, independente da discussão política que isso envolveu ou não, isso mostra o potencial que os fundos têm. Né? Só que a preocupação que nós temos que ter é que esse recurso ele não vire um instrumento, olha, eu tenho como conseguir um orçamento, o orçamento público eu vou dar então um jeito de pegar esse recurso e jogar para uma outra área. Né? Agora, quando você fala desses recursos, Eduardo, nós trazemos um outro pensamento, que nem nós temos alguns programas, vamos supor, nós temos o programa na assistência social que possibilita uma pessoa usuária de drogas ter um benefício para se internar. O idoso ter o centro de convivência do idoso, a entidade que cuida lá de pessoas de rua ter o carro disponibilizado. São programas específicos. E o Condeca hoje, nesse fundo, existe um pensamento nesse sentido, vamos supor, ter lá programas destinados ao Conselho Tutelar, capacitação, você poder fazer um projeto de tal valor para capacitação, um projeto para reforma do local de trabalho, tal valor, ter realmente parâmetros para que não aconteça realmente esse disparate. Vamos supor, vamos construir creche no município de São Paulo. Então pegamos todo o fundo, construímos creche. E aí deixa, vamos supor, a pessoa lá de Borá, que é um município pequenininho, menor, município do estado de São Paulo, tem lá 800 pessoas morando em Borá e não tem a participação desse benefício, mas também tem a dificuldade. Porque lá tem os conselheiros tutelar que precisam de uma sede, precisam de um carro para poder se locomover. Uma coisa que eu ouvi o juiz Evandro Pellarini, que explanou muito bem por mais de 40 minutos lá no lançamento da Frente Parlamentar, é a questão de ter um motorista. Como pode o conselheiro estar sob pressão, recebeu lá uma situação que está acontecendo num bairro de periferia, onde tem várias dificuldades para se entrar, tem que pedir favor muitas vezes para entrar naquele lugar, o camarada está com a cabeça explodindo e ele tem que dirigir o carro, ele tem que atender o telefone, e realmente o motorista é uma necessidade. Então vamos supor que esse motorista, ele fizesse parte de um custeio de benefício ao Conselho Tutelar. Então, são ações que a gente poderia pretear também junto ao Condeca, junto a você lá, para levar os pares do Condeca para que possa criar um programa, como todas as secretarias de Estado que se faz aqui. Então, deputado, eu acho que todas as iniciativas elas são válidas, contudo, eu vou dar um exemplo. Recentemente foi aprovada uma lei no Congresso, em Brasília, que trouxe os direitos sociais, né? Quando a gente fala que a lei ela traz que o município é responsável pela estrutura, quando começou a se discutir lá atrás a alteração da legislação, foi de encontro a isso. Porque você tinha um grande problema, você tinha um abismo de município para município, onde você tinha um orçamento que garantia para um conselheiro tutelar uma condição, né? Um salário, vamos dizer assim, mais elevado, e para um outro município um salário mínimo. E tinha municípios que você não tinha nem sequer o direito social, porque a lei federal ela atribuía ao município essa responsabilidade. Então começou-se uma discussão em 2005, um congresso que teve em Luisiânia, que tinha que se começar a discutir a alteração federal, que você permitisse que na lei, minimamente os direitos sociais, né, que eram direito a férias, um 13º, você tem uma ideia, no município de São Paulo, até 2013 não havia o direito a férias. Os conselheiros que atuavam no município de São Paulo não tinham o 13º. E tinha casos de conselheiros, por exemplo, que não tinham, quando tiveram algum problema de saúde, precisavam ter um amparo junto ao INSS, chegavam lá, não tinham direito. Então, para você ter uma ideia, então, com a mudança da lei federal, possibilitou essa flexibilização. Então, você garantiu que, olha, todos os municípios têm que garantir 13º, férias, salários, enfim, garantir os direitos sociais básicos. Aqueles que já tinham,
não tiveram que fazer nenhuma alteração. Mas todos tiveram que alterar pelo fato que o mandato do Conselho, que era de 3, foi estendido para 4 anos. Então, essas ações, e quando a gente fala dos fundos, os fundos na própria lei também, que é a lei do Estatuto, ele vai de encontro a financiar projetos que vão atender diretamente criança e adolescente. Então tem esse diferencial também. É claro que em alguns municípios temos conhecimento também que o recurso que hoje está no fundo acaba sendo também o mesmo recurso que paga o salário do conselheiro, paga a sede do conselheiro, e não deveria o ser. O certo é que cada conselho tutelar tivesse dentro da dotação orçamentária do município uma rubrica específica e que esse recurso fosse direcionado apenas para projetos sociais. Bom, Thaís, você que hoje é doutora, advogada, se formou depois de ser conselheira durante 6 anos, quais foram as maiores dificuldades enfrentadas lá em Pedrinhas, onde você foi o conselheira tutelar? Pedrinhas hoje tem quantos mil habitantes? Olha, tá chegando nos 3.000. 3.000. Tá Como chegando. era ser uma conselheira, como era ser uma coordenadora ali do conselho, tão longe, né, do centro de São Paulo, mas fazendo uma ação muito importante. O que você pode nos trazer? Olha, ouvindo tudo que ele está falando, Eduardo, foi exatamente o que eu passei. Né? Nesses 6 anos que eu fui conselheira tutelar, nós não tínhamos direito a férias, a 13º, nada, nada. É como se eu tivesse entrado por contrato e saído sem direito a nada. Mas eu aprendi muito nessa época no Conselho Tutelar. Aprendi também a correr atrás dos meus direitos também, porque a gente juntava com os conselheiros tutelares da região e a gente se mobilizava, falava, olha, o que a gente pode fazer aqui para ajudar, o que a gente pode fazer aqui para mudar, corria no promotor, explicava, olha, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, o que a gente pode fazer, porque era um salário defasado, sem direito, sem nenhuma garantia. E sem contar também uma situação que ainda muitos conselheiros passam, que é as pessoas saberem distinguir as atribuições do Conselho Tutelar. Então, porque às vezes vem lá, o juiz determina, eu quero que o Conselho Tutelar vá lá e fiscalize uma festa de carnaval, fique ali na porta de uma boate fiscalizando se tem alguém com 18 anos. Pera lá, se o Conselho Tutelar vai lá, os conselheiros, e fiscalizam, tem alguém menor de idade ali, o que tem que fazer? Isso é um poder da polícia. A polícia que tem que ver. Perguntavam, e se essa criança se machucar? O que vai acontecer? Você tem que chamar a ambulância e ir atrás dos pais para ficarem. Mas se não achar o pai? O chefe, o enfermeiro-chefe que vai ficar ali responsável com aquela criança. Não é uma atribuição do Conselho Tutelar acompanhar isso. O Conselho Tutelar, ele zela por direitos. Ele não é polícia. Né? Então, isso ainda a principal dificuldade hoje, porque eu ainda tenho muito contato com os conselheiros tutelares da minha região e ainda tem essa dificuldade. Mas o conselheiro tutelar tem que ir no bar, o conselheiro tutelar tem que ver. Não, ele tem que notificar o dono do bar e falar, olha, você está vendendo? Se você está vendendo, você vai ser penalizado por isso. Mas não há fiscalizar se ele está vendendo ou não. Alguém viu? Não tem que chamar o conselheiro tutelar, tem que chamar a polícia, porque isso é crime. Então, essa é a principal dificuldade. Os direitos dos conselheiros tutelares mudou muito de quando eu era conselheira. Hoje, hoje eu não vou falar que eles estão no céu, que ainda precisa muita coisa mudar, mas era um computador que, pelo amor de Deus, era um prédio que você não tinha nem como recepcionar uma pessoa. Então, assim, hoje mudou muito. O prédio, até na minha cidade, em Pedrinhas, é um lugar muito bacana, que agora os conselheiros estão instalados. Então, assim, mudou muito. Mudou muito, mas ainda precisa mudar. As pessoas ainda precisam se conscientizar das atribuições dos conselheiros tutelares. E qual que a solução que você vê hoje, vamos supor, você foi conselheira, você sabe o que hoje os conselheiros estão passando. Nós temos denúncias no Estado de São Paulo, isso a Frente Parlamentar vai ter uma audiência pública aqui na Assembleia, para trazer os 24 deputados para tomar pé do que é que está acontecendo. Nós temos denúncias de municípios em que o conselheiro está atendendo numa varanda, entende? Tem uma varanda, arrumaram uma mesa de improviso lá e ele está atendendo lá. O salário, um salário mínimo, onde ele tem que trabalhar
de manhã até à tarde, não pode trabalhar em outros locais, porque ele não pode ter carteira registrada, ele fica limitado. Ele fala, eu vou ser conselheiro tutelar para atender as crianças e adolescentes, que é o meu dom, que é o que eu quero fazer, ou eu vou manter a minha família? Então você vê que existe um disparate. Eu acho que nós só vamos mudar esse conceito a partir do momento que o Conselho Tutelar se una no Estado inteiro e diga, calma aí, vamos fazer algo real para todos. Algo que a população vai ter que entender que nós somos conselheiros tutelar por causa das crianças que estão lá. Mas isso nós vamos falar daqui a pouco, após o intervalo. Retornamos para falar um pouquinho mais sobre o Conselho Tutelar. Nós que estamos na coordenadoria da Frente Parlamentar em defesa do Conselho Tutelar no Estado de São Paulo, que é composto por 24 deputados desta Casa, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e que debate em várias regiões, em vários locais, ações pertinentes ao Conselho Tutelar e também apoios. E hoje aqui nós recebemos, o Eduardo Pedro Carvalho, que é conselheiro do CONDECA. Também recebemos a Thaís, que é advogada e também uma ex-conselheira tutelar ali da região de Assis. E nós estamos com muitos entraves. Na verdade, a Frente Parlamentar, ela começou agora e com uma atribuição em vários pontos do Estado, cidade grande que tem um problema maior, porque o Conselho deveria ter 15 pessoas, tem 10 e muitas vezes as 10 elas pegam licenças e acabam deixando um vago, deixando um buraco no atendimento às pessoas. Nós temos vários problemas de não terem uma edificação compatível com o trabalho do Conselho Tutelar. Veja que nós temos pessoas atendendo uma varanda, temos pessoas que atendem numa sala que tem uma porta só de entrada. Quando chega o atendimento dos pais, o conselheiro está lá, ele quer tomar uma atitude, quer chamar os pais junto com a criança, ou se o camarada for para cima do conselheiro, você só tem a mesa para proteger, porque ele está no meio do nada, sem apoio da segurança, sem apoio de nada. Então ele tem que dar um jeitinho, dar um jeitinho. Mas são coisas, são atribuições, salário muitas vezes baixo, não condizente com a realidade, e as pessoas estão aí. O conselheiro tutelar está aí, é um guerreiro, é um lutador, e diz assim, eu estou aqui, eu quero fazer minha parte. Eu acho que o brasileiro é por aí mesmo que a gente vai conseguir seguindo. E a Frente Parlamentar em defesa do Conselho Tutelar está à disposição. Nós temos o nosso WhatsApp, que você pode pegar lá no nosso site, www.deputado Sebastião Santos, e você vai chegar no nosso portal e vai ter lá um ícone, onde vai ter uma pasta, Frente Parlamentar em defesa do Conselho Tutelar. Você vai pegar todos os dados, inclusive esse programa que nós estamos realizando hoje estará à sua disposição. Bom, nós estamos no WhatsApp, as assessorias nossas estão aqui no WhatsApp, eles passaram aqui a pergunta da Elaine, que é conselheira de Piguá. Obrigado, Elaine, pela sua pergunta. Ela diz aqui, o Conselho Tutelar tem por obrigação fazer as visitas periódicas que vêm pelo Ministério Público? E aí? Bem, é aquilo que nós temos sempre discutido dentro do movimento, deputado, é a questão de dizer o que compete a quem a sua atribuição, né? Por muitas vezes, quando eu fui conselheiro tutelar e na região do Jardim Ângela, zona sul de São Paulo, assim que eu cheguei no mandato, eu lembro que nós tínhamos ali um grande número de ofícios, tanto do Ministério Público e do Poder Judiciário, pedindo uma visita social, né? E que era engraçado, eu falei, uma visita social, eu falei assim, como que eu procedo a visita social? E que era engraçado, a gente não existia ali um roteiro ou um manual, você tinha só o estatuto, que era a sua base para você ter ali o início, o start.
Enfim, começamos a fazer as visitas, né? Nós pegávamos, olha, tá mandando, vamos ir. Com o passar do tempo, voltando à questão de participar de momentos, encontros, que você começou a entender como que é o papel do conselheiro tutelar, que você entendeu que existem instâncias públicas, né, que o conselheiro, eu enquanto conselheiro, né, empossado do mandato, posso requisitar, que está ali atribuído ao artigo 136, que é, se é uma visita social, eu tenho que requisitar um serviço da assistência social do município que vá até o local, faça esse relatório e forneça para que o próprio conselho colegiado, avaliando aquilo que foi colhido de informação, possa tomar uma medida de encaminhamento. Contudo, eu entendo também que o mesmo estatuto ele atribui ao conselheiro tutelar no artigo 13 a questão de comunicação das denúncias, né? Então, querendo ou não, na hora que, enquanto o conselheiro precisa fazer uma visita, eu julgue necessário com o meu colegiado ali, com um grupo de conselheiros que é viável, que vá fazer aquela visita, porque chegou uma situação de denúncia que precisa ter o olhar dos conselheiros, ela também é pertinente. Acho que a grande dificuldade é entender como que chega esse ofício até o conselheiro, qual que é o entendimento que o colegiado tem e, principalmente, qual que é o pensamento que o Ministério Público tem. Ele está pedindo para o conselheiro ir fazer uma visita porque lhe falta ali o equipamento público? Porque se for isso, eu entendo que cabe também ao Ministério Público provocar o Executivo, que crie a política pública, que atenda também às necessidades, que também é um outro um outro desafio para o conselheiro. Porque minha preocupação também, Thaís, é aquela questão, né? A gente fica preso ao atendimento, à situação, e tem uma questão que é muito importante, deputado, a gente não consegue, os conselheiros hoje, o desafio para eles é assessorar o poder público na política pública. Bom, doutora, uma pergunta também que todos os dias praticamente eu tenho no meu WhatsApp, que nós conseguimos fazer um grupo, e esse grupo do WhatsApp, ele conversa 24 horas. Então, uma pergunta que é muito feita também é se o CMDCA ele tem autonomia de pedir relatórios sobre as ações dos conselheiros. E quem tem que assinar? Se é o conselheiro que está lá, ou se é todos os conselheiros, como que funciona isso? Então, não existe uma regra, né, Eduardo? O que eu acredito é o seguinte, para o Conselho Tutelar funcionar, a rede do município também precisa funcionar. Então, o que acontece? O que é a rede? Você chegou uma criança lá e você atendeu, o Conselho Tutelar detectou, olha, essa criança precisa passar pelo psicólogo, ou se essa criança aparenta que foi, aparentemente, parece que sofreu algum tipo de abuso sexual, tem que encaminhar para a saúde também, para que seja encaminhado para os demais projetos e tudo mais. Olha, essa família está passando por um problema financeiro, vamos encaminhar para o CRAS, vamos... Então, assim, a rede do município precisa funcionar. E o CMDCA como eu posso dizer, o braço direito do Conselho Tutelar, porque ele que vai avaliar as novas leis, porque tem a lei federal, mas tem a regulamentação no município, de como vai reger em cada município o Conselho Tutelar. Então, assim, esse fato do relatório, na minha época, que eu fui conselheira, isso não era solicitado. O que é que a gente falava? Quando era solicitado, o que a gente falava? Vamos fazer uma reunião, então. E aí, nessa reunião, nós vamos falar os nossos problemas. Porque você mandar um papel... Não é a mesma coisa de você falar, ó, fulano, nós atendemos tantos casos. Nós tínhamos isso que nós guardávamos para nós, que era uma planilha que nós fazíamos, nossos atendimentos, quais eram as principais denúncias, ou quais os principais problemas que a gente atendia ali no nosso município, mas ficava pra gente. Quando o Conselho Municipal pedia algum dado, porque você não pode dar nomes, né? Porque você pode até sofrer um processo com isso, você enviar os nomes das crianças ou da família que você está atendendo. Nós falamos assim, tudo bem, vocês querem saber o que nós estamos fazendo aqui no Conselho? Vamos fazer uma reunião, chame todo o Conselho Municipal, ou então pelo menos a maioria, para que a gente fale o que está acontecendo, qual que é o principal problema, qual é a principal queixa. Então é isso. Obrigatoriedade, eu não conheço. Eu acredito que o CMDCA, que é o Conselho Municipal, deve sim andar ao lado do Conselho Tutelar. Mas essa obrigatoriedade de mandar relatório... E aí, Eduardo? Eu entendo que esse relatório, que talvez ela tenha recebido, é que, por exemplo, o Conselho Municipal, para ele poder pensar em política pública, tem que ter dados.
informações, estatísticas, quantos casos de abuso sexual, falta de vaga em creche, escola, porque com essa informação, por exemplo, se naquela região, no seu município, eu tenho uma carência de vaga em creche, com essa informação que o Conselho, eu entendo que esse relatório seria as situações, os casos quantificados, ele vai de encontro à política que o próprio Conselho Municipal vai provocar junto ao Executivo. Então eu vejo que esse relatório ele teria essa finalidade, que talvez o Conselho Tutelar, e aí é a questão que é aquilo que a gente discute muito, é as relações. Parece que o Conselho Municipal ele tem uma ingerência e não é isso. O Conselho Municipal ele é um parceiro do Conselho Tutelar. Sabemos que em muitos municípios existe um conflito muito acentuado, essa relação ela até chega a ser como se fosse um ringue de UFC. Né? Mas é importante que o Conselho Municipal e o Conselho Tutelar tenham essa consciência de coletividade. Então, eu entendo que esse relatório talvez seja um relatório de quantidade de situações de violação de direitos. É certo também, deputado, que uma outra vertente que pode ser feita pelo Estado é fortalecer o Conselho, é a questão de implementação do CIPIA, né, que é o Sistema de Proteção à Infância e Adolescência, que é uma ferramenta tecnológica que tem essa finalidade de colher dados, né? Quem manuseia são só os conselheiros. E aí essas informações elas vão gerar dados e vão apontar aonde está acontecendo a violação de direito. Com essa informação, o Executivo ele vai ter as informações necessárias para onde eu vou direcionar o recurso. Que acho que hoje o nosso maior problema hoje, eu vou falar como administrador, eu acho que a gente precisa ter mais administradores, pessoas que saibam como que eu pego o recurso e vou direcionar de fato para o local que necessita. Eduardo, você chegou a um ponto, quando se fala de executivo, nós temos muitos municípios que quem elege o conselheiro tutelar é o próprio prefeito. Ele pega lá um grupinho dele, monta lá um esquema, coloca 5 conselheiros e um suplente. Tudo na mão dele. E muitas vezes a gente ouve nas conversas que o prefeito fala assim, o conselho tutelar aqui só me dá trabalho, só me traz problema. Então ele quer sair fora da obrigação já por lei. O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei federal que deve ser cumprida e que tem que ter respeito por essa lei, porque foi uma inovação que precisa se mudar, melhorar cada vez mais, e como tem melhorado, né, nós temos agora alguns itens, alguns artigos, propondo até a questão de policiais se inserirem na rede social para poder combater a pedofilia, que hoje a pedofilia está dentro das casas. Você chega na casa, a mãe, muitas vezes, ela enxerga sem os olhos. Exatamente. Ela fecha os olhos, a filha está lá sendo molestada pelo marido ou pela pessoa que ela mora com ele, e ela fala, pô, calma aí, se eu for denunciar ele, eu vou perder a casa, vou perder a comida, vou perder a estrutura. Então ela muitas vezes você chega para conversar com ela, mas a senhora sabia. Ela fala, mas eu não podia fazer nada. Deputado, é uma situação complexa e vivi situações que se enquadram nessa questão de você ter ali uma criança com o direito violado e a mãe, na hora de olhar para o seu filho, ela olhou para o companheiro e acabou, vamos dizer assim, isso gerou um problema, até para alguns casos que eu lembro, onde adolescentes acabavam ficando em situação de rua, porque preferia ficar na rua do que ficar em casa sendo vitimizada constantemente. Contudo, quando a gente fala da questão das políticas públicas necessárias que possam fazer esse enfrentamento e como consequência também dar suporte aos próprios conselhos tutelares, parte também de uma mudança, de uma provocação que venha também dos entes, né? Porque vivemos hoje um momento político, querendo ou não, quando o senhor fala da questão de respeitar a legislação, né? Vivemos um momento muito complicado na questão política, né? Ano passado tivemos aí uma grande discussão quanto à questão da redução da modalidade penal, onde vários segmentos foram às ruas. Eu particularmente sou contrário à redução da modalidade penal, porque eu entendo que ainda existe a falta de políticas públicas essenciais básicas
que garantam o crescimento daquela criança até a idade a sua maioridade, né, de fato, e reduzir a maioridade penal, eu não vejo que você consegue resolver o problema da massa. O que nós precisamos de fato é ter políticas públicas que sejam eficientes e eficazes. E como até a Thaís colocou, a rede num todo, ela precisa ser uma rede que seja atuante, constante. Uma coisa é eu falar da rede aqui em São Paulo, que querendo ou não na sua dimensão na capital, Guarulhos, aqui na grande São Paulo, você consegue ter uma articulação. Mas numa cidade que é de 3 mil habitantes, 2 mil habitantes, a gente sabe que essa rede ela é já um pouco fragilizada. Então você precisa ter ações que fortaleçam a rede local. Então acho que também é um caminho que a frente pode atuar bastante. Com certeza. Nós tivemos ali em Barretos, no lançamento no último dia 29, a palestra do juiz da Vara da Infância e Juventude de São José do Rio Preto, o Dr. Evandro Pellarini, que foi uma pessoa reconhecida nacionalmente. Foi a pessoa que colocou o toque de recolher. As crianças, após 10 horas da noite, não podiam sair para as ruas sem os pais. E ele deu uma palestra, nós vamos assistir um pedacinho da palestra dele e depois já retornamos com todos vocês. Nos últimos anos, o Conselho Tutelar tem passado por dificuldades com a falta de recursos. E foi pensando na melhoria desse setor que a Assembleia Legislativa lançou a Frente Parlamentar em Defesa do Conselho Tutelar, coordenada pelo deputado Sebastião Santos, do PRB. O objetivo da frente é realizar debates e ouvir sugestões de todos os conselheiros do Estado. O juiz da Vara de Infância e Juventude de São José do Rio Preto, Evandro Pellarini, comenta as carências e a importância de melhorar o setor. Os conselhos tutelares são muito importantes para a efetivação da justiça na infância e juventude. E os conselhos tutelares eles precisam melhorar, precisam ser mais equipados, os conselheiros têm que ter mais autonomia para trabalhar, né, com assistentes sociais, psicólogos, advogados, enfim. Então essa frente pode ajudar muito nessa estruturação que ainda falta completar do Estatuto da Criança e do Adolescente. Bom, nós tivemos aqui, né, você assistiu essa parte que o doutor Evandro Pellarini deixou, que foi muito importante, foi aplaudida, mas nós continuamos com as perguntas aqui no WhatsApp. O Jonatas, que é conselheiro de Bálsamo, ele fala aqui, por favor, uma pessoa, para levar alguém até a delegacia, precisa ser acompanhado pelo Conselho Tutelar? Qual é o artigo que diz que o Conselho Tutelar, já há algum artigo onde fala sobre isso? De uma pessoa acompanhar, o conselheiro acompanhar lá na delegacia ou ter que alguém junto? Como que fica isso? Qual que é o artigo? Então, o artigo 136 do Estatuto, lá estão todas as atribuições do conselheiro tutelar. Estão ali. Aquilo é sua atribuição. Eu penso que é o mesmo problema que nós já enfrentamos em outras situações, a respeito também até de uma criança se machucou, não encontra o pai, levar ao posto de saúde. Quem acompanha? Então, esse fato até mesmo da delegacia é uma coisa que tem que ser conversado com a rede. Por que precisa ser falado com a rede? Porque acontece assim, o pai, já atendi casos que, por exemplo, uma criança estava machucada e o pai falava assim, não posso porque eu estou trabalhando, eu não posso ir até lá. Alguém tem que acompanhar essa criança, por exemplo, é o filho dele. Então, ele precisa saber que ele precisa acompanhar. Essa conscientização que a rede precisa fazer com essas crianças, com os pais, os responsáveis dessas crianças, esses adolescentes. O conselheiro tutelar, ele não tem que acompanhar uma criança à delegacia ou o adolescente. Não precisa fazer isso. Isso é um trabalho do pai, do responsável. Bom, nós estamos aqui realizando esse programa, que é apenas uma pincelada, na verdade, que temos poucas pessoas, é claro, para conversar sobre isso, mas nós vamos fazer vários outros programas e vamos trazer os conselheiros, conselheiro do primeiro mandato, conselheiro que ganha menos, conselheiro que ganha mais, para ver realmente uma interação em muitos programas nesses próximos 2 anos. E nós já estamos chegando aos momentos finais da programação, 1 hora é muito rápida, né? Mas eu queria aqui as considerações finais sua, doutora Thaís,
E o que você pode passar para os conselheiros lá, já que você ficou os 2 mandatos, não desistiu, o que o conselheiro pode fazer para melhorar o conselho tutelar da sua cidade? A conscientização, né? Infelizmente nós não vamos, muitas vezes o conselheiro tutelar se envolve emocionalmente com o caso. Essa é a primeira dica que eu falo, não faça isso, seja racional. Eu sei que é muita coisa para ser resolvida, lidar com o problema de uma família não é fácil, mas seja racional e procure trabalhar em rede. Vá atrás do CMDCA, procure ter um bom relacionamento com toda a rede. Porque se a rede estiver bem relacionada, com certeza o trabalho que for feito nessa cidade vai ser um trabalho exemplar. Ainda que não tenha condições, muitas condições financeiras, mas se a rede se ajudar, com certeza o trabalho vai render muitos frutos e positivos. Bom, Eduardo, você que veio aí nos trazer uma palhinha sobre o CONDECA, sobre as suas experiências, queria sua participação final e deixar aí o telefone, o e-mail, o site, para as pessoas poderem estar acessando lá ou entrando em contato com o CONDECA. Bem, deputado, muito obrigado pelo convite. São espaços como esse que, querendo ou não, a possibilidade de você poder vir aqui falar da ação conselheira, para mim, desde 2005, quando eu entrei no movimento, é muito significativo, né? Mas deixar os conselheiros tutelares que estão agora iniciando esse processo unificado, que eu sei que já estão tendo aquela experiência, o primeiro caso, a primeira situação, a primeira ida na delegacia, a primeira situação de conflito, que vocês possam buscar o conhecimento, vão ter aí vários encontros que acontecem ao longo do ano, alguns também fora do estado, que acho que é muito importante a participação de todos. Com certeza vamos nos encontrar em alguns aqui pelo estado, ou pela Associação de Conselheiros, que hoje também atua no estado de São Paulo, que é a CETESP, mas são espaços que tem que ser apropriado. Vocês precisam buscar, querendo ou não, lutar pelos seus direitos, que acho que, como a própria Thaís colocou, eu também, quando fui conselheiro, passei um mandato lutando por um aumento salarial. E o que foi engraçado, que o aumento veio, eu tive que sair, não pude assumir o mandato. Mas deixo aí o CONDECA, que é o Conselho Estadual, em nome do presidente Vitor Benespelli, que mando aí abraço a todos os conselheiros, os demais conselheiros também do CONDECA. Nós estamos ali no centro de São Paulo, na rua Antônio de Godói, 122, 7º andar. Todos os telefones, que são 5, que são muitos, eu não guardo todos, mas o nosso site, que é o site do CONDECA, que foi uma luta também, ano passado conseguimos disponibilizar o site e esperamos que com isso a gente possa aí contribuir com as informações e mandem para a gente suas perguntas, os questionamentos, que vamos estar lá à disposição. Qual que é o endereço do site? www.condeca.sp.gov.br. Bom, estamos aí terminando esse programa, mas a Frente Parlamentar em Defesa ao Conselho Tutelar está à sua disposição. Nós temos um portal, ele está lá para que você entre, deputado Sebastião Santos.com.br, e você tem esse site, você tem lá um ícone, clica lá, Frente Parlamentar em Defesa do Conselho Tutelar, e você vai saber tudo o que está acontecendo no estado de São Paulo. E você pode ali acessar o nosso WhatsApp, você pode estar mandando as suas perguntas, você pode também estar no meu Face, Sebastião dos Santos 4, você pode ir lá, colocar suas perguntas e eu particularmente estarei respondendo a você. E é importante dizer que a Frente Parlamentar estabelecida por decreto legislativo aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, ela tem uma dinâmica de trabalho, ela tem um regimento interno, ela tem uma forma de atuação que com certeza nós queremos estar dialogando muito com você que é um conselheiro tutelar, você que tem um certo carinho pelo conselho tutelar, você já foi, você tem uma ideia, nós estamos à sua disposição. Eu quero deixar a todos aí o nosso forte abraço e dizer que estamos aqui por causa que você nos deixou essa oportunidade. Estamos trabalhando por você aqui no estado de São Paulo. A todos, o nosso forte abraço e até uma próxima oportunidade.